Olá pessoal, amigo do canal, eu sou Fausto Oliveira, vou retomar aqui então a leitura do meu livro O ANCAP. Essa é a segunda parte da leitura que eu estou fazendo do meu próprio livro para vocês aqui no meu canal de YouTube. A ideia, como eu já comentei aqui, é que eu vou ler o livro inteiro, a integralidade do texto será lida aqui em capítulos, em episódios, né? Cada capítulo do livro vai dar vários vídeos pequenos, o primeiro já foi lançado alguns dias atrás. Então agora eu passo para a segunda parte da leitura, ainda no primeiro capítulo, né, chamado Maximização. Tá? Então quem quiser pegar do início, né, pega o ANCAP Leitura 1, né, que é o vídeo anterior, esse é o ANCAP Leitura 2. E eu vou começar então agora, você não precisa ficar me olhando ler, naturalmente, assim basta ouvir como se ouvisse um audiobook, né? A proposta vai um pouco nessa linha. Então eu vou continuar a partir do ponto onde eu parei, ok? Obrigado por estarem aqui. Anarcocapitalismo, anarquismo libertário, anarquismo da propriedade privada, anarcoliberalismo, libertarianismo. A soberania plena do indivíduo sobre a coletividade, a propriedade privada como régua moral das liberdades, o livre mercado totalizante. Ou, como eu aprendi, vendo a decadência moral do meu ex-melhor amigo, o grande salto na selva, a barbárie controlada, com armas de fogo, a aceitação de superioridades ilegítimas organizadas em clãs, o triunfo da mesquinharia, a destituição daquilo que é socialmente instituído. Minha experiência com William Willrich me ensinou que os valores do típico ANCAP brasileiro apenas superficialmente se relacionam com as clássicas questões da manutenção de graus de autonomia da pessoa frente ao Estado. Se assim fosse, o ambiente seria muito menos intoxicado, porque, afinal, as diferenças de opinião entre pessoas razoáveis que optam por matrizes de compreensão distintas são, quase sempre, elásticas. Alguém pode argumentar contra a abrangência de uma lei sobre sua liberdade individual. Já outro pode sentir tamanho conforto com a mesma lei que talvez a prefira até mais abrangente. O típico ANCAP brasileiro que meu amigo se tornou, entretanto, falseia cálculos de custo de oportunidade e os extrapola para ter sempre a razão. Se a intenção é acabar com o Estado como regulador do contrato social, o típico ANCAP brasileiro puxa seu facão e entra a cortar de saída o sistema de saúde pública. Para que tantas escolas e universidades se um país de economia rural demanda no máximo técnicos para manutenção de produtos industriais importados? Bombeiros, salva-vidas, policiais, todos têm função social perfeitamente adaptável a ambientes concorrenciais. Seu filho está se afogando na praia e o salva-vidas de uniforme amarelo não pode socorrê-lo porque você pagou a tarifa dos salva-vidas de uniforme azul, sendo, portanto, perfeitamente justo pelas regras do mercado livre que seu filho morra afogado pelas virtudes intrínsecas da lei do mercado. O mesmo valendo para uma situação de incêndio domiciliar. Afinal, deixe-se queimar a casa de quem não paga pelo serviço comercial de apagar incêndios. O píncaro da idiotez é o complexo jurídico policial privado. Policiais virando vigilantes a serviços de quem lhes puder pagar. Naturalmente, poderão cometer o crime que quiserem, pois também terão o direito de serem julgados pela justiça comercial privada que contratarem. Isso se forem pegos no flagrante por algum policial de empresa concorrente a serviço da vítima, que por sua vez certamente terá contratado um juiz privado concorrente. Cabe recurso? A qual instância recursal? Quem decide a peleja? Foi com conversas assim sem sentido que eu me mantive perto de Willrich até que nossa relação finalmente se desfez, amargamente. Nessas conversas, eu era levado a crer que as situações limite às quais faço referência eram hipóteses exageradas e caricaturais, e invariavelmente terminávamos com uma suspeição mútua pairando nos espíritos. O que só muito aos poucos percebi é que esses teoricismos menores são uma prática de desvio de atenção, porque o que estes meninos querem é clara e simplesmente enriquecer. Eles falseiam situações hipotéticas em favor de uma imagem de sociedade livre-mercadista plena, a fim de angariar mais gente descontente com suas vidas, em geral jovens e menores de idade, para lhes franquear apoio nas batalhas da internet. Uma vez que conseguem formar um exército de multiplicadores dispostos a tudo para enriquecer, é bem evidente que parte dos meninos vira repetidor e nisso eles ficam. E outra parte, como Willrich,
entra para o jogo grande. E claro, o jogo grande é aquele jogado nas finanças. É impressionante como tem gente no Brasil que não sabe nada sobre como funciona o nosso sistema financeiro. Eu mesmo não sabia. Porém, para alguns, chega um momento em que tudo se descortina e o que se vê é grosseiro, é rude, ruim. O que nenhum deles jamais confessou, nem confessará, é que no plano da economia real, ali onde só se ganha dinheiro prestando algum tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho, porque valor sempre é trabalho, a possibilidade de enriquecer rápida e ferozmente como eles querem é reduzidíssima. Por isso a idolatria da renda financeira passiva, do dinheiro que trabalha por você, da vida ganha sem esforço e demais meias-verdades. E é claro que eu fui acusado de esquerdista robesiano, socialista, socialista fabiano, comunista, social-democrata, keynesiano, neo-keynesiano, pós-keynesiano e outras tantas. Naquele momento nós ainda éramos estudantes dos primeiros semestres de Ciências Econômicas. Eu prossegui no curso e o Will Rich, é claro, largou. Não tolerou estudar a sério algo que para ele devia ser inteiramente refundado sobre bases sequer passíveis de criação. E deve ter se sentido bem recompensado, pois, como informei antes, ganhou dinheiro de verdade, sendo um investidor ideológico, um sujeito comprometido moralmente com o capital financeiro. Saiu da faculdade para construir riqueza e alcançou razoável sucesso. Os R$ 450 que ele conseguiu com a venda do Picota rapidamente viraram cerca de 5.000, mas eu soube que ele roubou o pai, abria a carteira dele à noite e tirava quantias imperceptíveis quaisquer, que depois certamente juntou com o dinheiro da venda do Picota. Em todo caso, os R$ 5.000 vieram com os contratos de dólar no day trade que ele repetia com alto grau de acerto. Na internet, fez fama como praticante de tape reading. Foi um primeiro passo muito rápido. Logo ele conseguiu completar trades corretos com ações, opções e fundos, e dali em diante ele deve ter acumulado algo na faixa de centenas de milhares de reais. Ele tinha parado de me contar e parou de se gabar na internet com números, limitando-se a contar quais jogadas bem-sucedidas tinha feito no dia. Mas ainda éramos vizinhos, e mesmo que ele quase não saísse mais de casa, às vezes saía, e eu soube que fez agiotagem com uma menina mais nova que ele. Cobrou juros num empréstimo ridiculamente irregular, fez ameaças de difamação virtual caso ela não pagasse. Michele era o nome dela. Menor de idade, certamente tomou o empréstimo escondido de seus pais e sofreu sozinha a coação de agiota profissional que o Will Rich lhe fez. Eu não fiquei surpreso quando soube desse caso, muito tempo depois, mas enojado sim, porque Michele não tinha como saber que William poderia lhe emprestar dinheiro. Ele foi atrás dela para oferecer, ele colocou a menina naquela situação e afinal conseguiu os juros que havia planejado ganhar em cima de uma estudante menor de idade de periferia. Em resumo, a construção de riqueza de Will Rich seria moralmente torta mesmo que se mantivesse dentro da lei, mas escorregava fora dela sabe-se lá com que frequência. Se eu conseguisse lembrar de todo esse período com olhos, digamos, sociológicos, o mais interessante seria perceber a falta absoluta de sentido no enriquecimento rápido de Will Rich. Não que eu considere o enriquecimento como vazio de sentido. Ao contrário, sou favorável à riqueza. Sou tão favorável à riqueza que gostaria de ver todo mundo enriquecendo. Não me importaria que alguns tivessem mais do que outros, desde que a isso correspondesse uma justificativa econômica real, baseada em resultados oferecidos por cada um no ambiente de um mercado sadiamente controlado para não cometer excessos. E que as diferenças de riqueza estocada não ultrapassassem um limite moral que elimina a capacidade humana de se reconhecer no outro. Um rico não pode ser tão rico, enquanto um pobre seja tão pobre, a ponto de que não se reconheçam como integrantes da mesma espécie biológica. Feita essa ressalva, foi interessante perceber como Will Rich havia enriquecido sem se tornar, de fato, um homem rico. Um homem rico se comporta como um homem rico. Planeja, executa, poupa, investe, gasta, sonega, faz um pouco de tudo que se pode fazer com dinheiro, apenas o faz com um numerário maior. E isso traz certas condicionantes particulares, é evidente. Mas Will Rich, que provavelmente chegou a milionário em questão de poucos meses, se comportava como um pobre. Menos do que um pobre, um escasso. Will Rich era um escasso. Como mal saía de casa,
não se dava oportunidades de lazer. Quando saía, estava vestido com as mesmas poucas roupas de sempre. Seu pai já não reconhecia o filho e me contou que o via muito pouco, pois quando voltava do trabalho, era bancário de profissão e motorista de aplicativo por desemprego, William estava trancado no seu quarto UTI. A vida doméstica estava mantida em padrão idêntico a quando William era um jovem normal, porque nenhum dinheiro dele era usado para nada em casa, segundo seu pai, nem contas ou comida. A movimentação de entregadores de compras por internet poderia compensar parte da austeridade, mas não havia. Will Rich era bem pior do que um rico avaro. Era um monge da mesquinharia econômica. Ocorre que eu não consigo lembrar deste período com olhos sociológicos. Os detalhes conhecidos me impedem. Um detalhe conhecido atende pelo nome de Catherine Absinthe. Então eu fico por aqui na segunda parte da leitura de O ANCAP, né? Tá aqui a capa do livro. E se você quiser me dar a honra de adquirir uma cópia, você tem aqui embaixo os links. Você pode fazer tanto a compra do livro em papel como a compra do e-book. Ambos os links estão aqui embaixo. Obrigado, até a próxima parte da leitura do ANCAP.